Meu nome é Júlio e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o Git Stash e como que ele pode ser útil no nosso cotidiano como desenvolvedor. O Git Stash, ele tem o seu principal atrativo é quando você tem um trabalho em progresso, né? Então eu deixei até um print daquela tela de diff que o IntelliJ dá para a gente, né? Onde a gente consegue ver o que a gente fez num arquivo, o que a gente adicionou, o que a gente alterou, ou até mesmo removeu. E o Git Stash ajuda a gente justamente quando a gente está com esse trabalho em progresso, quando a gente ainda não terminou um código a ponto de já se sentir confortável para comitar, e esse tipo de coisa, e você precisa parar de mexer nesse código e você não quer perder ele, né, esse trabalho em progresso, né? Então, imagine a seguinte situação, né? Você trabalha para uma empresa que está desenvolvendo um software de uma calculadora e o seu PO, ou o seu gestor, né, aí depende de como é que é a empresa, te pede uma nova funcionalidade de multiplicação, né? Aí começam os trabalhos, né? O que que você faz? Você cria uma branch para começar esse trabalho a partir da main e começa o seu desenvolvimento. Então, eu como desenvolvedor vim aqui, já peguei esse método sendo utilizado, né? Como ele ainda não existia, o método de multiplicação ponto calcular, eu fui lá e criei esse método, né? E como eu tô nesse trabalho em progresso, isso significa o quê? Que eu ainda não terminei, né? Então, enquanto eu estou codando aqui, né, o valor da multiplicação, vou até mudar esse nome dessa variável, o valor da multiplicação, eu quero retornar no método de calcular, é o valor dessa multiplicação, o primeiro valor vezes o segundo valor. Mas vamos supor que eu estou aqui terminando de escrever o nome da variável quando o meu gestor, ou o meu PO, me chama dizendo que apareceu um bug, né? A ideia aqui não é que apareceu um bug e só vai acontecer isso na nossa vida como desenvolvedor. A ideia aqui é que a gente tem que parar o que está fazendo para ir fazer outra coisa, né? Nesse caso eu coloquei um bug porque é bem chamativo, né? Mas poderia muito bem ser um teste que você quer fazer para ver como é que está em outra branch, o sistema rodando, né? Ou então um colega seu te pediu ajuda e você tem que mudar de branch para auxiliar ele, né? A ideia aqui não é só o bug, mas assim, ter que mudar de branch enquanto você tem um trabalho em progresso, né? Enquanto você está alterando, você está removendo, editando um arquivo específico, né? Mas, poxa, eu estou fazendo esse trabalho, né? Como é que eu vou dar um checkout? Como é que eu vou mudar de branch se eu estou fazendo esse trabalho? Primeiro que o Git já não deixa de primeira, né? Se você tem coisas sendo feitas. Ele pede, inclusive o Git recomenda duas coisas. Ou que você commit as suas alterações, ou justamente que você faça um stash, que eu não conhecia até recentemente, quando eu tive essa necessidade. Então, eu tenho minhas alterações, né? Eu mexi na classe main e na classe multiplicação, né? Como a gente pode ver aqui na aba de commit, eu tenho alterações nesses dois arquivos. Eu queria muito poder pegar essas modificações, tirar da minha mesa de trabalho e colocar numa gaveta. Depois de guardar essas modificações da gaveta, eu quero pegar o que eu preciso, seja o bug, seja um auxílio para um colega, trabalhar nisso, e depois de finalizar esse trabalho que é mais urgente, perdão, do que eu estava fazendo, quando eu finalizo isso, abro minha gaveta, pego o meu trabalho anterior novamente, em progresso, e volto a trabalhar nele, né? Então, beleza. Tem essas duas modificações, mas eu preciso criar uma branch para resolver esse bug, né? O intuito aqui não é criar as branches ou mostrar o código em si, né? Mas vamos supor, eu tenho o meu código não finalizado, eu tenho esse trabalho em progresso, e eu finalmente, depois dessa introdução breve, eu vou mostrar o git stash, né? Então, o que acontece? Aqui na branch de multiplicação, eu vou usar o comando git stash push, né? Esse git stash push, ele vai fazer o seguinte, ele vai aplicar justamente a analogia da gaveta. Olha, Git, pega tudo que eu estou trabalhando no momento e coloca dentro de uma gaveta, porque mais tarde eu vou pegar, né? Git stash push, e eu já vou até aproveitar e usar um parâmetro, né, que é muito útil. Para a gente, é muito útil assim, ninguém vai ver, só você. Então, serve para você se organizar no seu trabalho. Git stash push, então, olha, vou colocar nessa gaveta dentro de uma pasta para me organizar. O que eu gosto de fazer é colocar o que eu estava fazendo,
multiplicação e para onde eu fui. Aí eu coloco uma setinha, né? Mas isso aqui, como é uma mensagem que só você vai ver, vai do gosto pessoal, assim, de uma maneira que você ache útil para se organizar. Eu saí dessa multiplicação para um bug, né? Beleza. Ele até fala aqui, o diretório que estava com trabalho em progresso foi salvo. Quando eu voltar para o meu IntelliJ, a gente vai ver que as alterações vão sumir, né? Então, o método de calcular voltou, ele até já mudou o arquivo para mim, ele não estava desse jeito, eu já tinha os parâmetros dentro do método calcula, eu já estava até escrevendo o método, o retorno dele, mas eu tive que colocar essas alterações na gaveta. Então, a partir da master, eu vou criar uma branch de bug, corrigindo bug, né? Beleza. Já vim para cá. Se eu voltar no método main, a gente que já está com o olho cada vez mais treinado já vai até ver onde é que está esse problema, né? Quando eu rodo esse método main, a gente descobre que está rolando uma exception. O que está acontecendo? Eu estou dividindo 10 por 0. Isso é um bug que já existia, né? Eu recebi a minha tarefa de criar uma multiplicação quando esse bug já estava em produção, né? Quando ele já existia no código. Então, de novo, o intuito aqui não é o código, tá? O intuito aqui é a questão do git stash. Mas como nós resolveríamos esse bug, né? Eu poderia colocar um try aqui, no método de divisão, e um catch, falando para ele pegar essa exception aqui. E um print stack trace aqui. Ou qualquer outro jeito, né? Agora até me deu um branco aqui, eu poderia fazer essa validação de vários outros jeitos. Mas, enfim, depois de finalizar essa alteração, eu tenho esse problema de divisão, e como é um bug, eu já comito ele, falando que o bug foi resolvido, e já envio ele para o meu repositório remoto para, enfim, resolver esse bug. E agora eu quero voltar para a minha tarefa de multiplicação. Quando eu voltei para ela, eu ainda estou sem o meu trabalho em progresso, né? O que aconteceu? O Git, o conceito aqui é o seguinte: o nosso repositório local tem as mudanças que a gente faz localmente. No nosso repositório remoto, o que a gente faz? A gente envia as mudanças locais para o remoto. O Git Stash, ele é uma coisa parecida, só que ele não é um repositório remoto. Ele é como se fosse entre aspas, entre longas aspas, um segundo repositório local. Quando eu fiz esse git stash push, eu enviei as minhas alterações para uma gaveta, né? Voltando para a analogia da gaveta. Então, se eu vier para git stash list, eu vou ver que existe um stash aqui. Ou seja, tem um item na minha gaveta. Que item? Multiplicação para bug, né? Aí volta aquela questão que eu disse sobre a mensagem, né? Aqui vai a mensagem que você preferir para se organizar. Talvez essa mensagem fique confusa para outra pessoa, mas para mim foi o suficiente, né? Então, eu tenho aqui na minha gaveta. E uma coisa que vale falar, esse stash ele vai ficar salvo nesse contexto. Então, dentro desse repositório aqui na pasta calculadora, eu vou ter essa lista de stashes. Se eu criasse uma nova pasta, ou se eu saísse dessa pasta, eu já não teria mais esse stash. Só aqui dentro. Beleza, resolvi o bug. Voltei para cá, para o meu repositório. Quero limpar minha mesa de trabalho, tirar da gaveta que estava trabalhando e voltar, né? O que eu faço? Existem vários comandos. Eu já vou passar para os comandos. Mas o que eu geralmente faço é usar o git stash apply e o código daquele stash, né? Como eu só tenho um, a gente sabe que é o seguinte: stash, arroba, e... peraí que eu estou num teclado diferente, eu estou sem as chaves aqui. Só um instantinho, gente. Aqui, pronto. Dificuldades técnicas aqui, né? Então, o git stash no índice que eu quiser. A gente já vou falar um pouquinho mais, mas podem ter vários stashes, né? Ele funciona como uma pilha, né? Como eu sei que eu só tenho um stash, então eu vou pegar o stash do índice 0. Antes de eu dar enter, eu vou voltar e vou mostrar a mesma mágica acontecendo, né?
O IntelliJ mostra que não há nenhuma modificação, inclusive o meu método de calcular da modificação está vazio, né? Quando eu aplico esses testes, ele já fala aqui, ó, ele já me traz as modificações que eu ainda não comitei, né? E quando eu volto para o meu IntelliJ, ele já traz da minha gaveta, né, de volta para cá. Sendo assim, eu finalmente posso finalizar o meu trabalho e seguir com a minha vida, né? Então, o Git Stash ele é muito útil na hora que você precisa sair de uma tarefa para ir para outra, sem querer perder o seu código, né? Já muitas vezes, até mesmo com projetos da faculdade, eu copiava todo o código, salvava no arquivo de texto, só para ir para outro lugar, para não perder o que estava fazendo, né? O Git Stash, então, como eu não queria comitar uma coisa incompleta, dando erro, essa foi a saída que o Git pensou, né? A pessoa não quer comitar porque está dando erro, ela não acha que está justo comitar uma coisa dessa. Então, o Git Stash é você guardar essas suas alterações num lugar temporário. Então, voltando lá para a apresentação, a gente pode ver os comandos do stash e até um exemplo que eu coloquei, né? Git stash push. Então, esses são os comandos do stash. O git push para você colocar uma coisa na gaveta. O git save, que tem a mesma intenção, só que ele está depreciado. O git push tomou o lugar do git save. O git pop e o git apply. Eles têm um uso parecido. O git apply, o que eu faço? Eu tiro da minha gaveta uma cópia do que eu salvei lá. Ou seja, quando eu tirei esse código da minha gaveta, né, o stash na posição 0, ele voltou para minha bancada de trabalho, porém, se eu for na lista de stashes, ele ainda existe lá, né? Eu guardei esse cara e eu já tirei esse cara da gaveta, mas ele continua existindo. O pop, ele também tem a intenção de tirar da gaveta. Porém, quando eu uso o pop, eu tiro da gaveta e ele não existe mais na gaveta, né? Então, por exemplo, eu tenho a questão da fila, né? Se você não especifica qual stash você quer pegar, o que você pode especificar no pop, ele vai simplesmente pegar o mais, desculpa, o mais recente e vai excluir ele da lista de stashes. Git stash branch, ele cria uma branch a partir do seu stash, né? Então, se eu tivesse selecionado git stash branch com esse stash, ia ter uma branch nova com essas alterações. O clear para limpar a sua lista de stashes, o list, né, para listar todos os seus stashes, o drop para você apagar um stash específico, sem você tirar da gaveta, você não volta ele para a sua bancada de trabalho, você simplesmente apaga. O show, o create e o store estão outros comandos também do stash. E uma coisa que eu queria, na verdade, comentar antes de finalizar é que, apesar do stash ser muito útil, você pode acabar se confundindo com ele, né? Às vezes, você vai ter uma lista lá de 8, 9 stashes. O que aconteceu já comigo, quando eu estava aprendendo, no comecinho, quando eu comecei a usar o stash, eu não colocava mensagem, né? Então, ele vinha uma mensagem padrão do stash, né? Ele vinha a última alteração que eu fiz naquela branch, e eu acabava ficando perdido. Eu tinha uma lista de 6, 7 stashes, e isso pode ser perigoso, porque às vezes na intenção de apagar, de limpar essa lista, você pensa que você está apagando um stash que já não vai ser mais útil para você, você acaba apagando uma coisa que você ia precisar mais tarde, e isso pode te gerar um trabalho enorme, né, se você apagar uma coisa que você ia usar. Então o git stash ele deve ser usado com precaução. Você tem que estar bem consciente ali, colocar essas mensagens, usar os comandos, ler a documentação para ver se tem outros parâmetros que você pode usar nos seus comandos. Tem muitos parâmetros aqui no git stash, assim como vários outros comandos do git. Então, essa é a recomendação de usar o git stash. Você só usar livremente, usar a gosto, né? Mas só ter cuidado na hora de usar principalmente os comandos pop, né? Os comandos clear, drop, aqueles comandos que você está apagando alguma coisa. É muito importante você estar bem consciente na hora de usar esses comandos. E sobre o Git Stash, era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela audiência e era isso.